Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a professora Nara mais uma vez aqui para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula? Ótimo! O tema é diário, causa e consequência, tá bom? Então a gente vai relembrar o que viu nas aulas passadas, tá bom? Vamos rever uma nova habilidade hoje. Talvez vocês já até tenham visto, mas a gente vai relembrar. É super importante ficar retomando, ficar relembrando, ficar refazendo essas aulas, tá bom? Para que vocês gravem ainda mais e aprendam realmente o conteúdo, tá bom? Já estão sentados confortavelmente, prestando atenção à nossa aula? Ótimo, já está com o material a postos? Maravilha! Anotem o que for necessário, o que for essencial, tá bom? O restante é só prestar atenção em mim, é só ouvir minha voz e ir acompanhando, que tá tudo certo e vocês irão aprender, tá bom? Certinho? Então vamos lá, pessoal. Relembrando, o gênero que nós estamos trabalhando é o gênero diário, não é isso? E a nossa habilidade de hoje é esta aqui: estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto, tá bom? Vocês vão já compreender um pouco mais sobre essa habilidade. Eu quero já começar fazendo uma perguntinha para vocês. Já estudamos diário ao longo de umas 3 aulas mais ou menos, não é isso? Alguém já se interessou em começar um diário? E aí? Gente, não precisa muito, basta vocês pegarem um caderninho mesmo simples, tá? Daqueles bem baratinhos mesmo, e começar a escrever. O diário nada mais é do que isso, né? Você registrar acontecimentos da sua vida, e acontecimentos memoráveis, tá bom? Coisas que vocês gostariam que ficassem gravados, marcado ali para relembrar outro dia, né? Ou simplesmente coisas que nem sempre foram boas, mas você quer tirar de dentro de si, né? Quer dar um jeito de nem lembrar mais, então passa para o papel e deixa lá, tá bom? E escrevam, gente. Escrever é muito bom, é muito importante. Além de você praticar a sua escrita, você também põe para fora tudo que muitas vezes não consegue nem contar para outras pessoas ou conversar com outras pessoas, tá? É uma terapia maravilhosa, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar logo entendendo o que é causa e o que é consequência, para depois a gente partir para o restante da nossa aula, tá bom? Vamos começar com causa. O que é causa? É aquilo que faz com que uma coisa seja, com que uma coisa exista, com que uma coisa aconteça, tá bom? É o motivo, ok? O que é princípio, razão ou origem de alguma coisa? É o motivo de algo, tá bom? Isso é a causa. Grava bem porque a gente vai precisar disso daqui a pouco, tá bom? E a consequência? O que é a consequência? A consequência é o efeito da causa, digamos assim, tá? É aquilo que resulta ou é produzido por causa de, olha aí, causa, né? Então é o efeito da causa, é o resultado, tá bom? Por exemplo, seu sucesso foi consequência de muito trabalho. Então a causa, muito trabalho. O efeito de muito trabalho, o sucesso, tá bom? Então, muito trabalho é a causa e o sucesso é a consequência, o efeito é o resultado. Tranquilo? Deu para entender? Grava bem isso porque a gente vai precisar muito para a aula de hoje. Pode ser também um resultado negativo que afeta a saúde de alguém, um ferimento, tá bom? Como, por exemplo, o acidente não deixou consequências nos envolvidos, né? É uma consequência negativa, digamos assim, tá bom? Algo que resulta de uma ação. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Entendido o que é causa, entendido o que é consequência? Maravilha, vamos adiante. Por que eu falei antes de causa e de consequência? Para a gente entender a nossa habilidade, não é? E aí eu trouxe aqui já um textinho para vocês que eu quero que vocês observem bem. A fome era tão grande que comeu a pizza toda. Olha só, esse texto é formado aí por 2 partes. A primeira, a fome era tão grande. E a segunda, comeu a pizza toda. Essas 2 partes estão ligadas aí pela palavra que, tá bom? Para a gente formar um todo. A fome era tão grande que comeu a pizza toda. Tranquilo? Aí vocês observaram que já está destacado aí cada uma, né? Então, o que é a causa? A causa é a fome tão grande. O fato da fome ter sido grande resultou em um efeito, resultou em uma consequência. Qual foi a consequência aí? Comer a pizza toda, não é isso?
Deu para entender, pessoal? Por isso que eu falei antes o que era causa e falei também o que era consequência. Então, nesse texto, a causa é o que motivou a ação ali dele, tá? Da pessoa que estava sentindo uma fome tão grande. O fato de ter tido tanta fome resultou em ter comido a pizza toda. Nota que se talvez ele não tivesse com tanta fome, não tivesse comido a pizza toda, tá bom? Tá dando para acompanhar o que é causa, o que é consequência na prática? Maravilha. Vamos ver mais um aqui? Agora é com vocês, tá? Não consegui ver o filme todo porque dormi. E aqui? Temos também um texto com duas partes. A primeira, não consegui ver o filme todo. E a segunda, dormi. Essas duas partes estão ligadas aí pela palavra porquê, tá bom? Agora me diga, qual das duas partes é a causa, qual das duas partes é a consequência? Já sabem, não sabe? É só lembrar, causa é o que motiva algo, tá bom? E a consequência é o resultado, é o efeito da causa, tá bom? Deu para entender? Vamos ver se vocês acertaram? A causa é o fato de ter dormido, tá? O fato de ter dormido gerou uma consequência. Qual foi a consequência? Não ter conseguido ver o filme todo. Pensa, imagine que você vai assistir a um filme, ok? Colocou lá o filme, vai assistir, começou a assistir ao filme, mas aí lá pelo meio do filme você dormiu. Olha só, o fato de ter dormido gerou uma consequência. E a consequência foi não ter conseguido assistir o filme todo, certinho? Deu para entender, né? Lembra sempre desse exemplo que vai ficar bem fácil. Causa é o que motiva, o fato de ter dormido, tá bom? Gerou uma consequência. Qual foi a consequência? O resultado. Não conseguiu ver o filme todo, certo? Trouxe aqui um textinho para a gente analisar, olha só. Sobrenome. Como vocês sabem, Frankenstein foi feito com pedaços de pessoas diferentes. A perna era de uma, o braço de outro, a cabeça de uma terceira e assim por diante. Além de o resultado ter sido um desastre, houve um grave problema. Na hora em que Frankenstein foi tirar a carteira de identidade, né, o RG dele. Como dar identidade a quem era uma mistura de várias pessoas? Eis o problema, né? A coisa só se resolveu quando alguém lembrou que num condomínio, cada apartamento é de um dono diferente. Foi assim que Frankenstein Condomínio ganhou nome e sobrenome como toda a gente. Então o nome dele, Frankenstein. O sobrenome dele, Condomínio. Aí por que ele recebeu esse nome Condomínio, né? Imagina, era muito difícil dar um sobrenome para ele, já que ele tinha partes de várias pessoas. Pensa na gente. Eu, por exemplo, Anara Moraes, tá? Anara é o meu nome, Moraes é o meu sobrenome. Recebi da parte do meu pai, tá bom? Ou o meu nome todo, Anara do Rego Moraes. Anara é o nome, o sobrenome Rego veio da parte da mãe e o sobrenome Moraes veio da parte do pai. O Frankenstein era para ter recebido um sobrenome assim, só que se fosse dar um sobrenome de cada parte que ele tem, ia ser um nome gigantesco, né? Mas aí o que as pessoas perceberam? Olha, condomínio tem várias partes também, como o Frankenstein, e cada pessoa é dona de uma parte do condomínio, né? E mesmo assim o condomínio tem um nome, condomínio, tá bom? Então por isso decidiram colocar esse sobrenome no Frankenstein. Poeminha do José Paulo Paes, tá bom? Deu para compreender? Vamos ver o que eu quero com esse texto. A partir da leitura do texto, conclui-se que Frankenstein recebeu o sobrenome condomínio por quê? Se prestar atenção no que eu expliquei, já sabem a resposta, não é? Mas vamos ver todas as alternativas? Ele recebeu o sobrenome condomínio porque ele foi feito de partes de diversas pessoas, assim como um condomínio é formado de vários apartamentos com donos diferentes. Letra B. Era muito grande, feio e monstruoso, formado de pernas, braços e cabeças de diferentes pessoas. Foi esse o motivo? Foi essa a causa? Tinha um tamanho além do normal e parecia com um prédio onde habita várias pessoas em cada apartamento? Foi esse o motivo?
Ou deveria ter nome e sobrenome como qualquer pessoa normal e assim conseguiria tirar sua identidade? Vamos reler o enunciado? A partir da leitura do texto, conclui-se que Frankenstein recebeu o sobrenome Condomínio porque, olha só, ter recebido o sobrenome Condomínio, aí já é a consequência, tá bom? Já é o efeito, já é o resultado. Mas o que foi que motivou esse sobrenome ser dado a ele, tá? O que foi que motivou dar esse sobrenome ao Frankenstein? E aí você acompanhou a leitura, compreendeu direitinho e viu que foi, na verdade, o fato dele ter sido feito de partes de diferentes pessoas. A pessoa pensou, né? Olha só, se um condomínio é formado por várias partes e cada parte pertence a um dono e mesmo assim ele tem o nome condomínio, dá pra gente dar esse sobrenome ao Frankenstein. É a mesma ideia, né? Frankenstein tem várias partes que pertencem a várias pessoas. Então essa foi a lógica, tá? Então isso aí é a causa e a consequência é ele ter recebido o nome condomínio, certinho? Tudo a ver com a nossa habilidade de hoje, não é? Ótimo, então vamos continuar, tá, pessoal? Olha essa tirinha aqui. Estar sem emprego me deixa triste, filho. A gente já vê aí o Armandinho, né, no primeiro quadrinho, com supostamente o pai dele, né? Não aparece aí todo, mas a gente percebe que é porque ele diz assim: estar sem emprego me deixa triste, filho. Comprova-se lá no segundo, né, quando ele chama o homem de pai. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. E lá no terceiro quadrinho, a cada dia mais pessoas como você. Eu não sei o pai dele, mas eu fiquei mais triste ainda com isso, não é? E aí, pessoal, o que eu quero que vocês observem aqui com essa tirinha, tá bom? Qual é a causa, qual é o motivo da tristeza do pai de Armandinho, tá? Então, nota que ao ler aí a tirinha, a gente reconhece a causa e o motivo da tristeza do pai de Armandinho, tá? A tristeza ali é o resultado, é o fim, tá bom? É o efeito ali. Mas o que foi que motivou, o que foi que causou essa tristeza? E aí é só olhar aí para a tirinha, né? Olha o que o pai do Armandinho diz no primeiro quadrinho. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Qual é o motivo, qual é a causa da tristeza? Exatamente, pessoal, é estar sem emprego. O fato dele não ter um emprego o deixa triste, assim como deixa muitas outras pessoas, não é isso? Então, deu para compreender essa relação de causa e consequência nos textos? Quando vocês forem ler os textos agora, parem para observar, tá? O que é causa, o que é consequência, o que é motivo de algo ter acontecido ou de não ter acontecido, tá bom? Certinho? Vamos continuar? Agora que vocês já entenderam um pouquinho da nossa habilidade, o foco da nossa habilidade de hoje, que é identificar essa causa e consequência, que estabelece relações ali entre as partes do texto, a gente vai agora relembrar aqui o nosso gênero textual que nós estamos trabalhando, que é o gênero, o diário, né? Lembra aí das aulas passadas? Falamos bastante sobre ele, vocês não têm mais nenhuma dificuldade, não é? Sobre esse gênero? Maravilha, mas vamos relembrar. O diário é um gênero textual que geralmente tem como leitor o próprio autor. Já falei para vocês, é um texto pessoal. Então eu escrevo para mim mesma, para desabafar, para contar o que me acontece, o que eu vivencio, o que eu penso, as minhas ideias, os meus planos. Só eu vou ler, ou alguém que eu permita que leia, tá bom? Mas normalmente é só do autor. Nele, no diário, o autor relata fatos importantes do seu cotidiano, tá bom? Ou as impressões produzidas por ele, ou uma impressão produzida por ele, ou até mais de uma, né? O autor também pode explorar os sentimentos e os pensamentos dele, tá? Então, como eu disse, eu sempre faço essa comparação, é como se fosse um confessionário, né? Eu vou confessar tudo ali para aquele papel, eu vou contar tudo para o papel. E não tem problema nenhum, porque ele não vai me julgar, não vai me criticar, não vai dizer nada, vai só ouvir, tá bom? O diário tem uma estrutura específica que a gente já viu, que é data, local, às vezes aparece, às vezes não, é opcional, tá bom? O vocativo, que é o chamamento, como eu chamo, normalmente é querido diário, diário, meu querido diário, ou um nome que é dado para ele, como se fosse um amigo, não é isso?
o texto, né, a parte toda ali que eu escrevo, o relato como um todo, né, do acontecimento, do que eu decidi contar no papel. E por fim, a despedida e a assinatura, né? Normalmente a pessoa se despede lá, beijo, abraço, até a próxima, e já coloca o nome embaixo, tá bom? E essa assinatura também é facultativa, né? Alguns colocam, outros não. O fato é, o que eu quero que vocês entendam? Como é que eu vou reconhecer que o texto que eu estou lendo pertence ao gênero diário? Bom, é simples. Se o texto é pessoal, se está sendo relatado fatos da sua vida, seus pensamentos, se você está relatando acontecimentos, vivências, coisas do seu íntimo, tá bom? Para um caderninho, para um papel, um livro, tá bom? Que você usou ali, um livro com linhas ali em aberto para você escrever o que você quer, já sabe que está diante do gênero diário, tá bom? Só relembrando, gente, a gente leu muito páginas do diário, né? Mas o diário é o caderno todo que a gente escreve, é o livro todo que a gente escreve, tá bom? Agora que vocês entenderam, vamos a mais uma leitura para a gente trabalhar ainda mais esse gênero, tá bom? Então, mais uma vez eu trouxe aqui uma outra página do diário da Anne Frank escrito, tá bom? Até para vocês já irem se acostumando aí, quem sabe não vão sentir vontade de ler o diário dela que foi transformado em livro, né? Muitos anos depois de sua morte. Então tá aqui. Hoje eu trouxe o que ela escreveu na sexta-feira do dia 21 de agosto de 1942. Querida Kitty. Kitty foi o nome que ela deu ao diário, né? Passou a ser a melhor amiga dela, para quem ela contava tudo, tá bom? Então, querida Kitty, a entrada do nosso esconderijo já foi devidamente disfarçada. O Sr. Creeley achou melhor colocar uma estante de livros diante da nossa porta, porque muitas casas estão sendo revistadas em busca de bicicletas escondidas. É claro que a estante tem que ser removível para que possa ser aberta, como uma porta. O Sr. Vossen foi quem construiu o móvel sozinho. Desde que ele compartilhou nosso segredo, não sabe o que fazer para nos ajudar. Agora, se quisermos descer, teremos primeiro que nos agachar e depois dar um pulo, porque o degrau foi retirado. Nos primeiros dias, fomos todos premiados com alguns galos na cabeça de tanto bater no batente da porta. Finalmente resolvemos pregar ali um pano cheio de serragem. Vamos ver se assim melhora. No momento, não estou estudando muito. Concedi-me férias até setembro. Papai vai dar-me aulas então. É impressionante o número de coisas que já esqueci. Nossa vida aqui pouco tem mudado. O Sr. Van Damme e eu estamos sempre a nos irritar mutuamente. Com Margot acontece justamente o contrário, pois ele gosta muito dela. Mamãe me trata às vezes como se eu fosse um bebê, coisa que não suporto. Afora isso, as coisas vão indo. Não consigo gostar de Peter. Ele é tão chato, passa a maior parte do tempo deitado preguiçosamente na cama. Faz então algum trabalho de carpintaria e logo volta a cochilar mais um pouco. Que camarada bobo! O tempo está lindo e, a despeito de tudo, estamos aproveitando o mais que podemos. Estiradas em uma espreguiçadeira, lá na mansarda, enquanto o sol entra pela janela aberta. Sua Anne. Então, pessoal, deixa eu contar um pouquinho, acho que hoje dá mais tempo, né? Contar um pouquinho aqui para vocês. Então, a Anne era uma menina judia que, para escapar, né, da perseguição aos judeus, teve que ir com sua família conviver em uma espécie de esconderijo, um abrigo, né, um local que eles não fossem encontrados. E lá eles viveram durante muito tempo. Se não me falha a memória, uns 2 anos mais ou menos, né? Imagina viver trancafiado ali, com medo de ser perseguido, com medo de ser morto, de ser levado para um campo de concentração, né? Então, o que acontece? Era um lugar muito pequeno, né? E eles viviam ali, não só a família dela, depois passam a vir outras pessoas. E ela, antes de ir para esse esconderijo, ela recebeu o diário no dia do aniversário dela, recebeu como presente. E ela começou a escrever nesse diário, né? No início, relatando coisas muito boas que lhe aconteceram, porque até então ela ainda não
tinha que ir para esse esconderijo. Quando ela vai para o esconderijo com os pais, com a família, aí ela passa a necessitar mais ainda desse diário, né? E ela começa a relatar tudo, a contar tudo. É por isso que a gente sabe de muita coisa que aconteceu nesse passado, não só da Anne, mas dos judeus de uma forma geral, por conta do que ela escreveu. Após a morte dela, mesmo ele se escondendo, toda a família acabou morrendo e só restou o pai. Após a morte da família, após a morte da Anne, o pai publicou o diário dela em forma de livro, né? E hoje a gente tem o diário dela em formato de livro e a gente pode saber tudo que ela vivenciou nos dias em que ela relatou os sentimentos, os acontecimentos, tudo que ela passou lá, tá bom? E aqui nesse dia ela começa a relatar um pouco, às vezes coisas bem simples, né? Falando ali sobre o esconderijo, sobre a porta, falando sobre as pessoas com quem ela convivia, falando sobre como a mãe a tratava, tá vendo? São coisas muito íntimas, é muito confessional, como eu já falei para vocês, não é? Então, tranquilo? Vamos ver. Depois dei uma pesquisada mais sobre esse livro, tá bom? Sobre quem foi Anne Frank, vocês vão gostar bastante. E quem sabe não vão querer ler, não é? E aí, pessoal, vamos agora para a nossa atividade, tá? Para complementar a nossa aula de hoje, tudo que a gente viu até aqui. Primeira questão diz o seguinte: por que o Sr. Criller achou melhor colocar uma estante de livros diante da porta do esconderijo de Anne? E aí? Trabalhando já a nossa habilidade de causa e consequência aqui, não é o tema da nossa aula de hoje, causa e consequência no gênero diário, tá bom? Então, olha só, por que ele achou melhor colocar uma estante de livros diante da porta do esconderijo? Pensa bem, pessoal, é o esconderijo, estão ali pessoas que estão sendo perseguidas, né? E aí colocar uma estante de livro na porta disfarçava, não é? Não é isso? Mas vamos ver aqui as alternativas e ver o que a Anne diz lá na página do diário dela. Por que ficaria mais bonito? Esse foi o motivo? Porque muitas casas estavam sendo revistadas? Porque assim Anne não fugiria com seus familiares? Porque o Sr. Criller amava ler livros nas horas de folga? E aí? Olha, com certeza a Anne e os familiares ali não iriam fugir, né? Essas questões a gente vai trabalhando com eliminação, tá bom, pessoal? Então a gente já elimina ali a letra C, eles estavam se escondendo, né? Então, por livre e espontânea pressão, mas estavam se escondendo, tá bom? Então eles não iam fugir. Fugir era mais perigoso do que ficar ali. Porque o Sr. Criller amava ler livros nas horas de folga? Pode até ser que ele amasse, mas não foi bem esse o motivo, não é isso? Por que ficaria mais bonito? Olha só, ficar mais bonito também fica, né? Mas era realmente esse o motivo? Ou o motivo era porque muitas casas estavam sendo revistadas? Vou só voltar aqui no texto para vocês verem. Olha só. A entrada do nosso esconderijo já foi devidamente disfarçada. O Sr. Criller achou melhor colocar uma estante de livros diante da nossa porta. E aí, entre parênteses, ela coloca ali a causa, ela coloca o motivo, olha só. Porque muitas casas estavam sendo revistadas em busca de bicicletas escondidas. Então tá aí, temos a causa, temos o motivo desta consequência de ter colocado a estante de livros ali na porta, tá bom? Então, pessoal, a nossa resposta correta da primeira questão é a letra B, não é isso? O motivo de ter colocado uma estante de livros diante da porta do esconderijo foi para disfarçar, não é? Disfarçar que ali há um esconderijo. Por quê? Porque muitas casas estavam sendo revistadas, à procura exatamente de pessoas que estavam se escondendo, à procura das pessoas judias, tá bom? Dos judeus. Tranquilo, pessoal? Podemos ir para a próxima? A segunda, ó. No trecho, nos primeiros dias fomos todos premiados com alguns galos na cabeça, de tanto bater no batente da porta. Olha só, esse trecho que está destacado aí, que está sublinhado, é o quê? É uma causa, uma finalidade, uma explicação ou uma consequência? O que vocês marcariam? Vou dar mais uma dica para vocês quando estiverem respondendo esse tipo de questão. Pensa bem, a nossa aula todinha hoje foi falando sobre o diário e falando sobre causa e consequência, não foi? Então já elimino aí duas alternativas, letra B e letra C. Quase não falamos aqui em finalidade e explicação, não é isso? Então ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D, não é? Tranquilo? E aí, o que vocês acham?
sobre o que a gente viu durante a aula, que é causa, o que é consequência. Nos primeiros dias, fomos todos premiados com alguns galos na cabeça. Fomos todos premiados com alguns galos na cabeça. É uma causa ou é uma consequência? E aí, se vocês entenderam bem o que eu li lá na página da Anne, ela diz que foi colocado uma estante de livros ali na porta, né, para disfarçar a porta do esconderijo, mas aquilo dificultou um pouco a passagem deles, né? Ela até diz como é que eles tinham que fazer, se agachar um pouco e depois pular. E nisso, o que acontecia? Eles tacavam a cabeça lá na partezinha lá da porta e acabavam ficando com galos, né? Então isso aí, pessoal, na verdade é uma... O que vocês marcaram? Consequência, não é? Uma consequência deles se agacharem lá e pularem para tentar passar pela porta. Então, ao fazer isso, ao praticar essa ação, tinha uma consequência. Batiam a cabeça e aí eram premiados com galos, tá bom? Então, fomos todos premiados com alguns galos na cabeça, é uma consequência, certo? Mais uma questão falando sobre a nossa habilidade da aula de hoje, tá bom? E a terceira, pessoal? Nesse trecho aqui, no momento não estou estudando muito, concedi-me férias até setembro. Então, olha só, aquelas duas partes que eu falei para vocês. A primeira, não está estudando muito. A segunda, concedeu férias, tá? E aí a questão quer saber o seguinte, o trecho concedi-me férias é uma causa, uma finalidade, uma consequência ou uma irresponsabilidade? O que vocês marcariam aí, pessoal? Mais uma vez, baseado no que a gente estudou hoje no assunto, no tema da nossa aula de hoje, a gente já elimina a letra B, não é? Finalidade, e elimina também a letra D, responsabilidade, né? Não é porque ela não está estudando muito que a gente vai dizer aí que ela é irresponsável, né? Tem um motivo ali. Olha aí, eu falei, tem um motivo, tem uma causa. E qual é o motivo dela não estar estudando muito? Ela ter se concedido férias até setembro, não é? Já sabem a resposta, não sabe, pessoal? O termo destacado, o termo sublinhado é uma causa, tá bom? É o motivo. Tranquilo? Deu para compreender? Ótimo. E vamos para a última questão, né? Por que a Anne não consegue gostar de Peter? E aí, pessoal? Ela diz lá no texto também, não diz? Ela diz o motivo, né? Olha só, mais uma vez trabalhando nossa habilidade, né? Não gostar, não conseguir gostar de Peter tem um motivo. E qual é o motivo? Alguém lembra lá do que ela diz? Vamos conferir aqui. Ela diz o seguinte, que não consegue gostar dele porque ele é chato, porque ele passa a maior parte do tempo deitado preguiçosamente na cama, ele faz algum trabalho de carpintaria e logo volta a cochilar mais um pouco. Ainda chama ele de camarada bobo, né? Que camarada bobo? Então esse é o motivo, essa é a causa dela não gostar dele, certo? Conseguiram compreender até aqui, pessoal? Tranquilo, não é? Ótimo, a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau!